Olá a todos, muito bom dia. Eu me chamo Clara Sadré e esse é seu Morning Call desta quinta-feira, 20 de outubro de 2022. Nos destaques do dia, livro bege mostra a perspectiva de crescimento econômico em queda nos Estados Unidos. Na Alemanha, o índice de preços ao produtor mostrou uma elevação significativa em setembro. Na agenda do dia, teremos a divulgação dos dados sobre pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, as perspectivas de negócios do Fed da Filadélfia e as vendas de casas existentes. No Brasil, na ausência da divulgação de dados econômicos relevantes, o mercado continua acompanhando a corrida eleitoral. De olho nos mercados, o principal índice da Bolsa Brasileira encerrou o pregão desta quarta-feira, 19, com a alta de 0,46%, aos 116.274 pontos, enquanto o dólar subiu 0,37% frente ao real, encerrando o pregão aos R$ 5,27. As taxas futuras de juros fecharam em leve alta, em um movimento bastante alinhado ao comportamento dos rendimentos dos yields dos principais títulos públicos globais e o avanço dos preços do petróleo. Enquanto as preocupações inflacionárias seguem elevadas nas principais economias do mundo, os investidores locais aguardam um desfecho do segundo turno da eleição presidencial em cenário que tem limitado o giro financeiro nos mercados de juros nos últimos pregões. Desde janeiro de 2023 fechou em 13,68%, desde janeiro de 2024 foi para 12,87%, desde janeiro de 2025 encerrou em 11,69%, desde janeiro de 2027 fechou em 11,55% e desde janeiro de 2029 foi para 11,69%. Mercados globais amanhecem negativos à medida que a taxa de juros dos títulos de 10 anos, que atingiu sua máxima nos últimos 14 anos, segue próximo aos 4,14% pela manhã, pressionando o mercado acionário. Uma leve decepção nos resultados da Tesla também pode influenciar no sentimento mais negativo dos investidores. Na Europa, a inflação ao produtor da Alemanha surpreendeu negativamente ao registrar 45,8% no acumulado dos últimos 12 meses versus 44,7% do consenso de mercado. O dado sugere que a inflação ao consumidor seguirá em tendência de alta nos próximos meses. Na China, o índice encerra em seu patamar mais baixo dos últimos 13 anos, refletindo a alta de juros nos Estados Unidos, que poderá pressionar a moeda chinesa, e preocupações com o cenário macroeconômico chinês. De olho na economia ao redor do mundo, o livro bege do Fed, que coleta informações anedóticas sobre a situação da economia norte-americana, apontou que as perspectivas de crescimento econômico nos Estados Unidos mostravam piora na margem, refletindo em grande parte as taxas de juros mais elevadas, interrupções na oferta e inflação elevada. Apesar disso, o livro bege reconheceu que houve uma expansão modesta da economia em relação ao relatório anterior, embora os distritos observados pelo Fed estivessem com um comportamento heterogêneo, com 4 deles citando atividade estável e 2 com declínio. Além disso, o reporte reforçou a persistência da inflação elevada, mas com um tom mais otimista quanto às perspectivas de desaceleração na alta de preços, na medida em que as pressões sobre o mercado de trabalho começam a dar sinais de alívio. Também nos Estados Unidos, a divulgação de dados sobre a construção de novas residências mostrou forte desaceleração em setembro, puxado pela redução substancial em empreendimentos unifamiliares, que atingiu o menor valor em mais de 2 anos. A queda na construção reflete a elevação da taxa de juros pelo Fed, que tornaram novos financiamentos imobiliários bastante caros. Os novos projetos de unidades múltiplas também cederam, mas ainda acumulam alta no ano, na medida em que a demanda por moradias se desloca para casa própria e para aluguéis. Na Alemanha, o índice de preços ao produtor mostrou nova elevação substancial de 2,3% em setembro e atingiu 45,8% no ano. As principais contribuições para a elevação são, de longe, os preços de energia, que subiram 132% em um ano e são 3,5 vezes mais caros que há um ano. Excluindo esses itens, o preço ao produtor subiram apenas 14%, refletindo o impacto dos aumentos dos preços de energia em outros bens em que o insumo é fundamental. As elevações de preços ao produtor devem afetar o varejo nos próximos meses, aumentando as pressões por aumento de juros do Banco Central da Europa, além de impactar severamente a atividade econômica doméstica. Por fim, na agenda do dia, teremos a divulgação de dados sobre pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, as perspectivas de negócios da Fed da Filadélfia e as vendas de casas existentes. No Brasil, na ausência de divulgação de dados econômicos relevantes, o mercado continua acompanhando a corrida eleitoral. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um bom dia e bons investimentos.